bem-vindos todos mais uma vez ao podcast do Instituto Hugo de São Vitor. Este podcast o pessoal comenta, o pessoal gosta de dizer podcast, não, é podcast. Este podcast tem o patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor, Escola Clássica, aprenda grego e latim na Escola Clássica. Sim, é grego antigo, certo? Não é grego para tu ir para a praia na Grécia. Por mais que é uma boa também, certo? A Grécia eu acho que é o melhor lugar do mundo para ir para a praia. Santorini. Nunca fui, né? Tessalonique e tal. E latim é latim mesmo, certo? Sim, são duas línguas mortas. Sim, o grego antigo e o latim estão mortos. Também contamos com o apoio da Sociedade Chesterton Brasil, que ao longo do tempo está editando toda a obra de Chesterton em português. E este é um podcast do Instituto Hugo de São Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário Carboneira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos tema? Pois é, né? A produção é isso aí mesmo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Eduardo Rocha. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aí, amigos da Escola Clássica. E Rodrigo Neymar, mais uma vez aqui conosco. Eu acho que agora vai permanecer aqui na nossa presença, essa é a ideia. Vim para ficar aí, bom dia, boa tarde, boa noite, cada vez mais contínuo esse bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Você que nos escuta. Vou começar a pegar os jargão assim. Jargão do rádio, cara. Alô, amigos! O rádio tá morrendo, o rádio morreu. Alô, amigos do Instituto Hugo de São Vitor, mais uma vez em positivo e definitivo. Definitivo. É o seguinte, eu acho que nós não temos tema, mas nós temos que falar sobre os comentários que geraram o nosso último podcast. A gente sempre faz isso, sendo que ainda nem foi ao ar quando nós estamos gravando. O tema não partiu disso aí? A gente vai falar pode falar dos comentários, mas o tema, se a gente chega no tema... Não tá aqui na minha mesa. Se a gente chega no tema, o tema é falar da questão do valor das coisas práticas, né? De meter a mão na massa. Já tem uma coisa pra me reclamar hoje. Inclusive para quem acha que a vida é... minha vida é uma vida intelectual, eu quero só coisas intelectuais... Cara, tem nada melhor pra vida intelectual do que carpir um lote, entendeu? Esse vai ser o tema. É muito bom tema, muito bom tema. Não, mas isso aí. Comentários. No podcast passado, né, que ainda não foi ao ar e tal, mas como sempre, né, nós vamos responder aos ouvintes que comentaram alguma coisa sobre que a gente sabe o que eles vão falar. Né? Exato, então pronto, né? Mas assim, tudo tem que ser dito, certo? E o que tem que ser dito é que isso aqui é um podcast. O podcast não é uma aula, não certo? Nós não precisamos apresentar fontes, nós temos um nível de responsabilidade com aquilo que nós falamos muito menor do que se for uma aula, certo? Pode ver aqui que ninguém aqui dá aula da mesma forma como fala aqui no podcast, essa é a questão. Isso aqui serve justamente para que os temas surjam, certo? E aí, a partir de então, nós podemos trabalhar. Vocês não estão entendendo, isso aqui é o caos, entendeu? Daqui alguma coisa se... Exatamente, agora nós temos que olhar para o mundo das formas, pegar nessa matéria aqui que é o podcast, ok? Com Eros. E aí trabalhar. Não, Eros não, é só o Demiurgo ali mesmo e tal. Nessa versão não tem. Eu prefiro o Demiurgo. Então, isso aqui é a matéria, aquela matéria ali que está ali, e o Demiurgo tem que trabalhar ao contemplar o mundo das ideias, o mundo das formas. É que nem aquelas mesas redondas de debate de futebol, só que com um tema realmente importante. Ou não também, tem vários temas aqui que, pelo amor de Deus. Mas... Quase que o tema foi futebol. Crítica ao produtor. É normal. Isso. Muito bem, então o tema hoje é Carpinho foi Lodge. o que deu menos views. Mas é óbvio. Qual? Daquele 4. Não, calma. Dá mais tempo. Ele vai crescer. Vai crescer. Acho que o nosso público não gosta muito de política. Só isso. Então tá Graças bom, mas a Deus, essa era a esse é o ideia. público mais amado do Brasil. Mas não era essa a ideia daquele podcast? Era a ideia de ser insano mesmo. Então, muito bem. Justamente. Então, mas aquela foi a primeira e última vez que nós aqui falamos de política. E esse episódio aqui é uma continuação daquele, porque tu tem que parar de falar de política e ficar discutindo e carpir um lote. Carpir um lote.
Tá? Exato. Porque daí tu tá fazendo. Na verdade, a intenção aí... daquele episódio era justamente dar essa dimensão, né? Não, tu que tá trazendo de novo o episódio. Dar essa dimensão de que realmente a coisa não vale a pena ser discutida hoje em dia. Assim, não. Sim. Não, mas é... Deixa dar a política. Vou ter que falar agora assim do cara, Carpio Lotti, que tinha um meme que era muito bom, que era um cara assim com não me lembro como era a foto, mas o texto era o seguinte: gente, eu fiz e deu certo, não é pirâmide. Eu trabalhei por 6 horas carpindo um lote e no final ganhei R$50. Precisei gastar 15 para comer naquele dia e no outro dia eu ainda tinha 35. Eu fiz a mesma coisa assim durante um mês e quando eu vi eu tava com R$1.000 sobrando na conta, certo? Façam isso que funciona. Não é pirâmide, não tem mágica, certo? Não tem mistério. Não tem mistério. Não, então é isso aí, é isso aí. Mas por que assim, né? Por que o sujeito vem com esse papo aí de vida intelectual e ele acha que ele não pode se submeter a certos serviços braçais ou qualquer coisa do tipo assim? A gentleman doesn't work. Don't work, doesn't work. Doesn't work. With his hand. Eu não sei, um pouco é isso. Eu acho que até no mundo anglo-saxônico isso tem um pouco menos do que porque eu tenho a impressão que o mundo, eu não sei se eu tô falando bobagem, mas eu tenho a impressão que o mundo ibérico consagrou mais esse negócio de que se você é de uma família fidalga, é honra você dizer que seus antepassados não metem a mão na massa há 400 anos, assim. Né? Até essa coisa de... Mas a expressão é inglesa. Não, pode ser, perfeito. Não, até essa coisa... Mas os ingleses ainda têm essa coisa dos esportes, né? Eles gostam muito dessa ideia assim, não, beleza, a gente não mete mais a mão na massa, mas o cara tem que se exercitar. Caçar, jogar cricket. Exato. Jogar cricket, tá bom, isso. Ou rugby também, né? Que é um negócio boca brava. Não. Tá, o cara só joga rugby se ele é da realeza, da coisa, até os 19, 20 anos. Porque depois quebrou todos os ossos aí, não tem mais como jogar. Né? Mas tem esse imaginário. Eu acho que não é muito inicial. Hoje em dia não tem a ver com a coisa da honra mesmo. Né? Eu tenho a impressão que tem muito a ver com o fato de que as pessoas não... Existe um divórcio mesmo. O cara acha que o corpo é uma coisa que ele carrega com ele, assim. Ou então essa outra pira que é do cara ficar... essa coisa dessa estética exacerbada, assim. Né? Sim. Aí o cara vai... Até o cara passa trabalho, assim. Mas não é um trabalho... Eu acho muito artificial. A coisa... Não tô falando contra a academia, às vezes é o jeito que a pessoa tem para fazer um exercício mais intenso, ou ter orientação de alguém que ajude com isso. Mas eu acho uma coisa artificial, me parece artificial. Então pronto, eu vou fazer pela primeira vez aqui, hoje é o episódio 13, né? 13. Vou fazer pela primeira vez uma denúncia um número cabalístico desse tipo aqui, um número cabalístico, então vou fazer pela primeira vez a denúncia desse tipo aqui, ó. Se tu vem com esse papo aí, isso aí tem um nome. Né? O corpo é uma coisa que o cara carrega só, simplesmente assim, né? O nome disso aí é gnosticismo, certo? Gnosticismo, essa é a denúncia. Assim. O meu corpo é só e tal, o negócio é a alma. Isso aí se chama gnosticismo. Por favor, eu vou largar aqui então assim pra mesa, para que e o corpo é uma prisão, a gente pode dizer isso? Não, o corpo não é. Tá bom. Eu fico com a ideia do velho Ari, né? Quer dizer, não sei também se eu vou falar o velho Ari. Aristóteles para os demais, para os vulgos. Né? Não conhecia desse. Ari para os iniciados. Então, mas que essa questão da ideia dessa união ilemórfica, de que eu sou uma unidade que tem um aspecto material ilemórfica. Né? Mas é que eu sou... Isso quer dizer matéria e forma. Exato, quer dizer, exatamente. Mas é que, na verdade, o que eu sou, ele tem, né, ele tá radicado, ele tá, né, tem a raiz numa alma imortal e mas toda essa realidade, ela, né, está indissociada a um aspecto material. Claro. E eu sou as duas coisas. Então, claro que tu é as duas coisas. Mas vamos deixar bem claro no começo. A alma é mais nobre que a matéria. Com certeza. E a alma é o que informa a matéria.
O Rodrigo tem... Quer que a gente faça por escrito isso? Mas sempre tem que vir calma, com esse papo assim de nobreza. Eu nunca consigo pensar nessa coisa, dessa hierarquia de nobreza. Assim, eu sempre consigo penso. fazer. Não, mas olha só, A minha maneira de pensar é assim. vamos Isso que eu tenho umas puxar aqui neuroses. pro- Nobre é só o nome. Vamos puxar aqui Mas pro claro negócio que é mais do- excelente, mais elevada, claro. Olha só, a alma É tá... o que informa a matéria. Não é? Vamos dizer assim que pros antigos aí, não existe matéria, por exemplo, sem número. Tá? A alma é como o número aí nesse sentido. Olha, então tu tem o quê? E forma, né? Se tu não tem a alma antes, tu não tem a informação da matéria. A Tá, informação mas é o seguinte, ó, cara, é o seguinte. Agora agora dizer que depois isso é da mais salvação, nobre, depois- tá? O Mário escolheu essa palavra, mas eu acho que o que ele quer dizer assim é que não há o composto alma, espírito e corpo e a realidade se a alma não vier primeiro, né? Não, a alma em si é uma realidade Mas- mais excelente. Não vem primeiro, não tem ordem temporal. Não é A ordem criação temporal da também. alma se dá no No mesmo tempo que dá a concepção do corpo. da concepção do corpo. Claro, Ah, mas tá, a gente parte não. um. Mas o que eu tô dizendo aqui não é uma ordem temporal também. Eu tô dizendo tá. só de uma suposição de que a alma pode ser mais entendida. Tá. Não, a alma Na- é mais excelente Deus. Não tem muito. Beleza, mas Agora, olha só, por se não exemplo, fosse o corpo, Né? certo? Se não fosse o corpo, essa aí que o pessoal gosta de dizer que é a prisão da alma. Não, isso também é uma visão. Tá? Se fosse o corpo, Não, beleza, Esquece- um pecado mortal Aí e tu que vai tá, pro ó. inferno. Essa coisa Se de tu nobreza, tu pode ser absolvido e aí a tua alma volta à vida. Eu acho que certo? esse conceito de nobreza aí que o só Mário- acredita no corpo. Se tu não tiver no corpo, aí já era. O Mário Aí tem tu forçado a como barra ser desse redimido. negócio de É o nobreza. corpo que redime a alma. é o corpo. Aí tu falou sério, é pecado, né? O Mário tem forçado a barra nesse negócio de nobreza, lá na questão do trabalho também, né? Acho que a única coisa que tu pode dizer que é mais nobre ou menos nobre são as ações dos homens. Ai. Acho que só isso, não tem como dizer o corpo, enfim, porque tudo é criação de Deus, então vai dizer que uma coisa que mas Deus Deus- criou é mais isso- nobre. Ah, então, Não, é- todas é- são perfeitíssimas. Então Não, a mas pedra e o não, homem não. são igual, tá bom? Isso não é? Não é As isso. coisas Pedra é têm uma pedra, uma um escala. homem. Tem hierarquia, As coisas têm uma hierarquia de perfeição. Mas o que eu acho Agora, é que o detalhe- na prática ficar pensando nisso dá um... Não. Não, É bom. porque assim porque são assim, ó, detalhinho, né? O que importa. Não, é importante pra saber a hierarquia das coisas nesse mundo Vamos real. entrar numa coisa mais objetiva então. Vamos falar um pouquinho aqui. Cadê o negócio? Isso é bem Mortificação. objetivo. Isso é bem Mortificação. Mortificação é tentar assim, segundo a alquimia antiga, Como é que é? mortificação, segundo a alquimia antiga. Ah, gostei. Então, É um das sete operações. Segundo aquele livrinho. segundo aquele livro, Simplesmente apareceu aqui. só no jogo, apareceu né? ali um livro. Só me coagula, né? Aquele negócio. Mas não, essa coisa desse. Mas, por exemplo, quando a gente fala da pessoa, a coisa ganha outro termo. Por exemplo, dentro da concepção cristã de mundo, né? Quem é da realidade, a mais excelente das criaturas não é um puro espírito. É uma pessoa constituída de matéria, que é a Santa Maria, certo? Mas aí nós estamos falando daquilo que está radicado na pessoa. Por quê? Porque dentro da concepção cristã de Mais mundo, excelente das pessoas. Por que Mais ela era das mais pessoas. excelente das pessoas? Por quê? porque ela ama mais, ela tem mais ser em si. Não, Porque ela ama foi lá mais e disse, excelentemente. Né? Faça segundo a sua vontade. Exato. Ou seja, a ação Agora- dela, Agora, a o decisão âmbito... dela, a ação dela, né, ali. Ah, mas Tá, a mas pedra tudo não bem, pode mas fazer gira que- isso. a pedra não pode A fazer pedra isso, não pode fazer exatamente. isso, Então, cara. Eu não por vou isso- separar... Não, mas claro, mas nós estamos falando de gente, não de pedra, pô. Não, a gente tá falando da Ah, escada. daí o cara vem Não, de todas as criaturas. Não, ele tá de falando de todas as todas as criaturas. exato. Tá, mas é de Mas todas ela- as criaturas, não, mas excelente é o homem. Não, tudo bem, Exato. isso não tem dúvida. Mas nós isso não faz- estamos falando de coisas. Não estamos falando de homem, não estamos falando Exato. Então, agora, o problema é o seguinte, é que isso que a gente está pensando é algo que não se dá no mundo real, que é separar a matéria da pessoa unida à matéria. Mas se eu fizer a separação da matéria da pessoa unida àquele âmbito material, o âmbito material do homem sempre será inferior àquilo que são os puros espíritos, né? Então não tem... Pô, isso quer é dizer, uma né? A Calma, a matéria... gente não tá falando de puro espírito e nem de pedra, tá falando de homem. Bom, falando do homem, o homem é Cadê matéria... o lote? Cadê Ele o tem lote? que, é a questão do lote. Então, se eu sou, né, uma realidade material e espiritual, eu tenho que ter as duas atividades na minha vida. Né? Eu não posso ter só uma coisa ou outra. E aí, se a gente vai parar para pensar nos nossos pais maiores, né, do pensamento intelectual, Founding aí pensar, Fathers. Founder Fathers, né, do pensamento ocidental e assim por diante,
apesar que tem também muitas polêmicas com isso, mas pensar na figura de Sócrates, pensar na figura de Platão, pensar na figura de Aristóteles. Não penso nessa figura, porque tá lá no Pedro lá, não, eu vou me livrar do meu corpo aqui. Perfeito. O Sócrates fala que o corpo é uma prisão. Não, tudo bem. Só dizendo, só pelo bem. Eu tô dizendo pelo bem da honestidade. Eu não tô pegando, eu não quero pegar, eu não vou me ater só ao que eles ensinaram com as suas palavras. Eu quero pegar também a biografia deles, que eram todos sujeitos que tinham, né, um dever e uma atividade física em relação à cidade. Sim. Né? Quer dizer, Sócrates foi soldado, né? O próprio... Foi oleiro, teve uma coisa que era, entendeu? Sem dúvida. O próprio Platão competia, né, esportivamente, ou seja, ele participava, eu não sei se chegou a participar de Olimpíada propriamente. O Aristóteles tinha um monte de filho. Pancracio. Ele era do Pancracio. Mas olha só, dizer que o corpo é uma prisão... Não, isso é errado. Olha só, mas se a gente levar isso é o pé da letra, beleza, tá? Foi uma figura de linguagem. Agora, se tu pensar nisso como uma figura de linguagem, aí tu vai pensar o seguinte, o quê? Que o corpo guarda em si algo do que vai ser o impedimento. O corpo limita o ser humano em algum grau. Exato, sim, só que é claro que o corpo, por um outro lado, é o que possibilita, inclusive, a redenção do homem. Sim. Né? Então, assim, então, tu acha que a tua alma tem sentidos externos, cara? Não tem? Então, exato. O teu corpo é o mecanismo dela de... Então, é claro que aquele negócio... Aí a gente entra naquele problema aqui, falar do carpir um lote, né? A gente entra naquele problema do comprar as coisas que não passam com as coisas que passam, né? Seria mais ou menos isso. Os bens úteis para adquirir os bens valiosos. Exatamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós demonstramos, né? Nós buscamos a redenção da nossa alma, até mesmo por coisas que são, a grosso modo, materiais. Não, e mais, se eu não usar essas coisas, eu não vou adquirir. Tá, então... Tem um âmbito da compreensão do mundo. A gente pode dizer que esse lote pode ser o Éden? Não, claro. Exato. Tinha que carpir um lote no Éden. Senão o Éden vai pensar o lote como o lote do... Se eu falar do mundo, pode ser uma coisa que fique muito abstrata, mas a minha vida tem uma parte que o meu trabalho material tem que ser feito. Um trabalho material, em diversos aspectos, é exigido de mim. E certas luzes de compreensão que se dão no intelecto só se dão porque eu coloco o aspecto físico da minha vida para operar. Sim. E esse aspecto físico da minha vida que está operando, ele acaba provocando insights, iluminações, luzes novas para a minha vida intelectual. O que eu faço com o intelecto ajuda eu a produzir melhor com a minha vida corporal. Uma coisa vai na outra. Agora, eu vou colocar uma questão. Se divórcio é coisa de maluco. Eu acho que tu é um cara que pode me ajudar a responder esse negócio. Se não puder, assim, tu passa, deixa a bola rolar. Mas assim, responde ou passa? Quando o pessoal fala, por exemplo, o pessoal usa algumas expressões, eu não sei exatamente como é que é, mas assim, o pessoal usa algumas expressões e fala, por exemplo, Santa Terezinha foi uma santa ali que não serviu pra nada. Hein? Olha só, não, que não teve utilidade, assim, nenhuma como, não fez grandes tratados, não fez grandes... Qual Terezinha? Ela simplesmente... Santa Terezinha do Menino Jesus, ela não produziu coisas da igreja, né, magnificentes, né? Ela não. Claro. Beleza, tá. O pessoal vai dizer isso aí. Porque então daí coloca em jogo aquele negócio assim, não. Então quer dizer que o cara para ser santo ou para redimir a sua alma, ele não precisa fazer um tratado teológico e tal. Só que tem uma coisa. Me explica melhor como é que era essa atividade, as obras. Né? Vamos definir melhor que obras são essas que se definem por nada útil de Santa Terezinha, por exemplo. O que a gente pode dizer que obras são essas que a tornaram, que ajudaram esse caminho da santidade? Uma florzinha que fazia coisas pequenas. Exato, fazia coisas pequenas então. Só que o problema é que não eram coisas pequenas. E a coisa não era pequena e não era fácil, entendeu? Eram obras reais, eram obras concretas no mundo material. Sim. E agora? Por exemplo, o que era isso? Tem uma irmã ali que ela não gostava e ela fazia questão de estar o mais próximo dela e servindo e ajudando e tal, né? Olha só, aí que tá o negócio. Se a gente entende, se o cara ficar mergulhado nessa coisa abstrata do tipo, o cara pode ser, o cara vai ser santo e
E não precisa, na verdade ele pode ser um nada, assim, mas se ele pensar em coisas etéreas e ele sempre estar ali, né, buscando somente a contemplação e somente uma atividade egoísta, por exemplo, né, o que se imagina, né, ou egoísta não, mas assim, somente ali envolvido nas meditações pessoais, no contato, esse mundo etéreo, mundo interior. O mundo interior, se trancar lá no quarto interior dele, que é onde ele está com Deus, coisa assim, parece assim que a vida é o quê? É o quê? Parece que não precisa ter obras, não, parece que as obras não precisam ser de forma alguma concretas, né? Parece que as obras não precisam existir no mundo material, parece que o corpo do sujeito realmente foi anulado nesse negócio. Olha, ele só está usando o corpo dele para estar em algum lugar, porque ele não pode estar em algum lugar se não tiver o corpo e tal, mas de resto, o negócio é o espírito dele, é um anjo já, né? Uma coisa mais ou menos assim. Não, mas isso não existe, porque o cara tem que rezar. No mínimo, tu é um santo contemplativo no deserto, lá afastado de tudo mais, tu não tá em contato, tu não tá fazendo coisa, tu não tá nem fazendo isso que a Santa Teresinha fazia ali, que é né, se submeter a situações penosas para ela colocava até coisa, né, cinza na comida, coisa assim. Fazia a biografia de Santa Teresinha, ela não tem mortificação. A gente sabe ao longo da história que alguns santos fazem umas mortificações bem severas, né? Se atirar na urtiga e nos espinhos. Se atirar no silvado. Né? Como o São Bento. Exato. Mas uma coisa que eu acho que o Dudu levantou, que eu acho importante entender, é o fato que o Eduardo... o Eduardo Rocha, que ele levantou essa lebre, uma coisa que é bem importante. Qual é que é o objetivo da vida do ser humano, né? Isso é uma primeira coisa que tem que ficar colocado. Ele foi colocado para operar no mundo como um ser racional, mas como um ser racional que tem corpo, tem, né, carne e sangue. Então, o que acontece é que, se eu vou olhar qualquer cara que tem uma experiência espiritual, né, ou intelectual, e esse cara é um cara lúcido, ele vai ter um aspecto de integração da materialidade dele com a questão do aspecto intelectual. Isso aí não... Exato. Esse é o seu termo, integrar a materialidade. Exato. Nem uma coisa nem outra. Por exemplo, Santa Teresinha, ela é doutora da igreja, né? Mas o que era a rotina dela? Né? A rotina dela era, né, varrer chão, era lavar roupa, era uma série de encargos muito materiais. Para quem não conhece, né, Santa Teresinha era uma santa carmelita. Ali dentro do Carmelo, que é essa comunidade enclausurada, existem os mais diversos encargos, e a avassaladora maioria deles não tem nada de intelectual. Certo? Na verdade, nenhum. No muito, se alguma mestra de noviças, talvez, e papapá. Tem ali umas leituras bem específicas que tem que fazer ali, das Sagradas Escrituras e... Memorizar também algumas partes inteiras. E ali tem que ler as obras de Santa Teresa, de São João da Cruz e tal, acabou. É isso aí. Não tem nada de estudar uma biblioteca, não. Exato. Não, mas aí tá, essa pura aniquilação no quarto interior, aquele que fala o evangelho, ele não tem como, né? Mesmo o cara que mora no deserto ali, ele só reza, faz jejum e, né, e tá ali, sozinho, meditando. Ainda assim, de algum modo, ele se coloca a serviço. Esse próprio rezar, eu acredito que... Não, mas tudo bem, mas ele só consegue fazer isso justamente, né, porque ele tem o corpo dele e tal, e ele consegue fazer todas essas coisas. Essa é a condição dada por... Então, isso é o mínimo, não, o que eu quero dizer, o que é o mínimo? Tu vai estar lá rezando o dia inteiro, fazendo jejum, também isso é alguma coisa, porque se tu rezar e você está fazendo isso com o teu corpo. Exato. Até mesmo qual é que seria o sentido disso, a maneira que tu tem de conhecer essas coisas... é através dessa coisa da corporalidade. Exato, agora, o corpo é o que permite essa... Eu quero sair um pouco, eu acho que está muito nos aspectos muito verdadeiros, porém muito elevados. Não, o participante oculto disse que descambou aqui. Elevados aqui. É que o detalhe é o seguinte, a avassaladora maioria das pessoas que nos escutam, né, tem aí uma rotina que não é nem dos padres do deserto. Que é uma posição que tava, acho que a ideia inicial era falar da vida intelectual, provavelmente de ter a oração pensar sobre as coisas e ler e tal. São ações físicas, claro, mas tem a ver com a vida. Quando se fala em capim lote, realmente o cara ir lá e fazer um trabalho prático, fazer uma mesa, fazer alguma coisa assim, não nada... Isso também. Entendeu? Mas eu acho que... Mas vocês estavam falando da mesma categoria de coisas, né? Oração e não sei o quê. Estão falando de outras coisas. Aí, mas a gente tá diferenciando um pouco o problema. E também não dá pra pegar o exemplo de Santa Teresinha, né? Porque ali é um exemplo de um caos
claustro, coisa e tal, mas o geral aqui, nós não vamos ter essa experiência. Nossa experiência aqui, da grande maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, é a experiência de estudo e de trabalho. De vida de família. Vida de família. É isso aí que a gente tem que falar. Exato. Então, pegando isso, né? O que às vezes algumas pessoas até... Eu me lembro que tive uma época que eu pensava assim até... eu acho que eu não vou nem me casar. Hoje em dia, para quem não sabe, eu estou no seminário me preparando para ser sacerdote. E aí, inclusive no seminário que eu tive algumas experiências materiais, assim, trabalhar na horta, encher o carroção de adubo, né? É realmente trabalhar com uma situação interessante. É a primeira vez que eu tinha visto, assim, como é que nasce um pé de alface mesmo, isso aqui sai do chão, sabe? Você vê o nível de artificialidade desse jeito, né? Não, assim, tu vê. E é muito louco, né? Porque ele realmente tem a mesma forma ali do chão que ele tem depois ali no... seminário antigo, tu não faria isso, porque como tu viesse da cidade, tu teria... Os teus encargos seriam todos de manutenção da própria casa, nas roupas e coisas assim. Tu nunca iria trabalhar no campo. Só os seminaristas que viessem do campo trabalhavam no campo, e os que vieram da cidade trabalhavam dentro de casa. Então, essa era uma solução interessante. Mas realmente eu nunca me esqueço que uma vez a gente foi tirar o inso para essa erva daninha da plantação de aipim. E ali também foi uma experiência assim, abaixo do sol quente. E as coisas interessantes. Bom, essas coisas todas a gente teve essa experiência e tudo mais. Agora, eu já pensei esse tipo de coisa, né? E eu percebo assim, cara, é um absurdo, né? Justamente por isso. Porque justamente essas coisas todas que têm que ser feitas, o trato da família, o cuidado dos filhos, né? Por exemplo, se a gente vai olhar a questão da limpeza da casa, os pequenos consertos da casa, que é uma coisa que muitos homens têm encargo de fazer, ou pelo menos as esposas esperam que eles façam, né? Trocar uma tomada, fazer pequenos consertos eletrônicos se a pessoa não tem especialização, ou grande se ela tem, ou pelo menos tem algum treinamento para isso. Tudo isso também é exercício intelectual. Esse que é o grande ponto, na minha opinião. Não, em alguma medida é. Em alguma medida não é puramente abstrato. Não é puramente abstrato, mas eu estou compreendendo melhor o funcionamento do mundo. Não, tu tem que arrumar uma tomada para você empregar inteligência. Claro, evidente. Porque agora só um negócio, eu falei se você está cuidando de um gramado, você entende ali, por exemplo, como é que é o negócio, né? Assim é a vida, né? Assim é a natureza. Eu cortei essa porcaria 2 semanas atrás... E agora já tá aparecendo a floresta amazônica, então, entendeu? Eu peguei esse negócio da Santa Terezinha pra falar. Eu peguei o exemplo aqui, a pergunta da Santa Terezinha, porque é o seguinte, muita gente justifica a sua exclusão da atividade prática do mundo com esse negócio de não, Santa Terezinha era santa, mas ela não era... É que caras que, eu vou ficar gordo mesmo, porque São Tomás era gordo. Não, mas é exatamente esse negócio assim, não, isso aqui não é o que vai me redimir a minha vida, não sei, então que tem um problema, cara. O que tu tem que olhar? O que tu tem que olhar na tua vida? Esse problema da vocação, a gente entra no problema também da vocação, o cara fica se perguntando, não... Aqui eu vou descobrir qual é o ponto da minha vocação intelectual. Eu acho que eu devo lidar com máquinas e desenvolver novas coisas, né? Sempre engraçado que a vocação intelectual, a vocação do cara, ela nunca está ligada ao próprio ambiente em que ele está, a própria volta. É sempre algo que está assim a 50 anos luz do ponto onde ele está, porque ele tem aquilo ali em potência, ele descobre que ele tem uma coisa muito bela em potência e ele começa a vislumbrar aquela beleza. Não, imagina lá, assim, fazendo o foguete, né? Eu aqui... Isso é a tua imaginação, tá? Não é... Tá, só tô dando um exemplo, vou pegar outro então. Não tô dizendo tudo, tô dizendo o cara que tá pensando nisso. É o cara que tá pensando nisso. Olha a imaginação do cara. Não, imagina aqui, eu vou fazer uma nova... Primeiro eu vou ter que fazer né, pra treinar, vou ter que fazer a reprodução da Capela Sistina. Né? Mas logo depois eu vou conseguir fazer uma obra à altura também, porque daí eu já fiz uma reprodução igual, não sei o que, então, agora eu só vou fazer a arte aqui. Daí o quarto do cara é o inferno, que assim, ele não... Tem pizza ainda, tem pedaço de pizza, né? No chão, embaixo do armário e tal, mas assim, as pinturas dele ali, ele tá desenvolvendo ainda. Ele não conseguiu pintar nenhuma figura humana completa ainda, mas a capela vai chegar, a capela tá chegando, entendeu? E aí, só que o problema é assim, olha, cara, antes de pensar na capela,
pensa só na figura humana e olha pro quarto. Tira aquela pizza lá de baixo, né? Do armário, cara. Pô, aquela pizza tá lá. Dá essa alegria de tua mãe tá no teu quarto e tu vê que a cama tá arrumada. Ó, pegar um outro negócio. O cara começou, sei lá, ele não pode, por enquanto, ele não pode trabalhar numa escola. Ele tá ali no início da graduação dele, não pode trabalhar numa escola e tal. Não pode, a escola dos sonhos também, né? Porque não pode ser uma escola pública. Não, ele quer dar aula em Hogwarts. Ele quer dar aula em Hogwarts. Ele ainda não chegou em Hogwarts. Eu vou estudar. E o que ele vai pensar, então? Ele vai pensar o seguinte, bom, agora aqui eu vou pegar um emprego aqui em algum lugar, ele pega um emprego ali numa gráfica, e aí ele chega ali na gráfica e ele pensa, aqui eu só tenho que pegar esses papel, botar no lugar, não sei o que, sentar aqui e vou começar a ler aqui meus PDFs aqui e tal, pra estudar aqui pra quando eu chegar em Hogwarts, né? Eu vou lá e vou ensinar a arte da defesa contra... Tudo bem, aqui, ó. Essa tua ideia me ocorreu. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Como é que é o negócio? O que vai acontecer? Vai. Não, é o seguinte, porque todo mundo que pensa em negócio de vocação, seguindo o teu raciocínio, ele pensa que é um negócio que ele vai fazer é criativo. Ele vai criar alguma coisa. Vai ser alguma coisa muito... Nunca é trabalhar no escritório. Ok, aí que vem a minha pergunta. Manter as coisas já criadas, né? E o pior é isso. Não, aí que vem a minha pergunta. É malsão ou a pessoa tem que sempre, pelo menos na expectativa dela, querer ser alguma coisa maior, ir pra Hogwarts, né? Com perdão aqui, o negócio é vocação, não é quereção. É chamada. É a etimologia da palavra. Aí tá. Mas Quereção, é bom pra ele. Vocação. Aqui, eu tô no escritório aqui, mas eu tenho que estar pensando além, ou tem certas pessoas que estão no escritório e tem que dizer, não, é até aqui que eu vou e acabou. Parece que, na verdade, o grande desejo é o seguinte, né? É adquirir aquele verdadeiro bem que corresponde a quem eu sou, né? Então, assim, mais importante do que a coisa do... vai ser sendo o rei da Inglaterra ou vai ser sendo o melhor varredor, né, da minha cidade, o detalhe no fundo... O que é o melhor estado da minha pessoa? Esse que é a pessoa. Eu deveria ambicionar uma coisa grande, que é o quê? Me tornar o melhor Rodrigo possível. Ou ainda o melhor Rodrigo, né? É isso, o melhor Rodrigo possível. Isso deveria ser... Esse é o horizonte grande que eu deveria ter. Depois, o que eu deveria fazer no concreto, né? O dever de cada instante. O dever de cada momento. O que o melhor Rodrigo faria agora nesse instante? Arrumaria a cama. O que o Rodrigo nesse melhor momento faria agora? Seria simpático com essa pessoa desagradável. Ou também, onde Deus colocou o Rodrigo agora? Mas então, é justamente isso. Tudo bem, ele tá num local. Agora, e a expectativa? Ele tem que ter uma expectativa maior. Não, eu tenho que sair desse... Ele pode olhar pra onde ele quiser, só que o problema é que ele tem que... Normalmente tem uma solução, cara. Normalmente tu acaba enxergando isso aí, né? Eu me lembro assim, eu quero ser diplomata porque eu quero viajar o mundo. Eu disse, quê? Dá muito disso do Cleiton. Quê? Não, eu tenho que fazer não sei o que, porque eu gosto muito de viajar, eu quero trabalhar com isso. Cara, tu pode trabalhar num navio, por exemplo, faz um curso aí de comissário de bordo, amanhã tu tá viajando pelo mundo, cara. Dá 2 anos tu tá viajando pelo mundo, e olha, isso é muito bom, porque eu vejo muita gente que realmente realiza esse desejo, que é bastante nobre, inclusive, assim, é uma forma de se buscar a cultura muito interessante, certo? Perfeito. A pessoa que já tem que viajar um pouquinho já desiste disso, mas tem gente que tem fôlego para fazer isso aí, né? E aí o sujeito aí, ele realmente viaja pelo mundo, ele tem diária, ele fica lá, né, não sei quantos dias parado, dormindo em hotel e coisa assim. Cara, se esse é o... tu não precisa... Não, eu vou estudar. É que eu vou trabalhar, daí agora eu vou fazer um concurso, e eu vou trabalhar aqui minha vida inteira, quando eu estiver lá com 60 anos, eu me aposento, eu vou viajar pelo mundo. Cara, tu não tá entendendo. Aí tu tem que andar só de táxi, porque tu não consegue mais caminhar, tu tá cansado, tu já tá acomodado também, tu não aceita comer coisa assim, ir no supermercado, comprar um pão e um pedaço de queijo e comer só aquilo. Não, tu tem que ir no restaurante, não sei o que, tu já não viaja mais, porque tu não tem tanto dinheiro assim pra ter todos os confortos que tu precisa e não sei o que. Então assim, esse negócio de vocação é um troço para ontem. Tu tem que assumir isso hoje. Não tem assim um planejamentozinho.
não, que eu vou fazer... Para eu cumprir a minha vocação, fazer várias outras coisas que não pertencem àquela vocação, assim, porque daí sim eu vou conseguir dinheiro, daí sim... Ou estudar. Estudar é bom, é outro, não só viajar pelo mundo. Interessante. Primeiro eu vou aqui ganhar dinheiro, vou fazer não sei o que não tem nada a ver com o negócio, e aí sim, depois quando me aposentar, eu vou me aposentar cedo, né, 45, eu vou ficar multimilionário, e aí eu vou poder dedicar minha vida aos estudos. Cara, não. Olha, o grande segredo da vocação é o seguinte: o que tu vai fazer quando tu estiveres aposentado? Fazer isso, faz hoje. Isso. Pronto, faz hoje. Né? Faz hoje. Não, mas eu acho que eu tenho vocação intelectual. Não sabe beber, fumar charuto pra caralho. Então. Exatamente. Só, Matheus, nem queria nem off-Cuba, nem off-Havana. Não, exatamente. Se o cara tem essa vocação, daí não interessa o que ele vai fazer. Aí tu pode trabalhar com qualquer serviço e tal, se for. E tu pode já fazer isso aí hoje, certo? É só... Bom, só não chegar bêbado no serviço, mas tu for ali, beber até as 10, tranquilo, depois do outro dia foi uma piada. Tu vai e tal, né? Mas dá pra fazer hoje, cara, tem que ser assim, hoje, certo? O que tu queres fazer, não tem essa história aí, não, mas daí é quando eu for aposentar, quando eu tiver mais tempo. Não, aqui agora eu tô lá no meu serviço, mas eu vou ganhar uma bonificação e vou trabalhar só 6 horas, e aí sim eu vou estudar. Quando? Eu preciso mais uns 3, 4 anos ainda pra isso e não sei o que. Cara, não, é hoje. É hoje. Até porque tu não tem nada garantido, hoje. Tu tem que... vai viver mais 3, 4 anos. Quem te disse? Quem te disse, assim, ó, negócio... Então, assim, ó, tem que fazer o que tem que ser feito. E normalmente... Isso, é. E normalmente é isso, olha só. Mas eu quero só ver meu futebol e não sei o que. Beleza, tu tem que fazer isso hoje. Bom, e como é que tu vai viver? Bom, não dá pra ganhar dinheiro assistindo futebol. Então, realmente, pega qualquer serviço, faz qualquer coisa. Comentarista de futebol. Só pra ter comparando. Não, mas o cara não quer ser comentarista, ele não quer... ele não quer trabalhar com futebol. Não, ele não quer desenvolver, porque daí o sujeito ele vai... Não, olha, tu até conheces bem o assunto, mas tu não tens uma pronúncia que seja agradável aqui pro rádio ou pra televisão. Tu não conversa direito sobre esse negócio. Ou tu gagueja demais quando falas e não sei o quê. Tudo isso pode ser que não se encaixe no negócio do sujeito. Pode ser que se encaixe, realmente. Né? Tu já testou assim, eu queria muito trabalhar na rádio. Tu já foi lá, pediu pra fazer um teste? Claro. Você tem que ir, tu pega aí o microfone, começa a fazer áudio aí hoje em dia pode fazer no WhatsApp e tal, né? Mas faz isso aí, quando tu vai... Mas o que tem a ver com ganhar dinheiro? Cara, depende, tem muita coisa que realmente tu pode fazer só para ganhar o dinheiro e aí sim fazer aquilo que tu queres fazer quando tu te aposentares. Quando tu te aposentares vai ser a mesma coisa, certo? Não vai mudar a tua vida. Agora não pode ter esse antes e depois da aposentadoria. Corre junto, né? E tudo tem que correr ao mesmo tempo. Então assim, minha vocação. Cara, que vocação? O negócio é o seguinte. Tu vai ver será que eu tenho vocação intelectual? Olha, provavelmente sim, cara. Não porque vem senão tu não teria feito essa pergunta. Exatamente. Tu acha que o cara... pra Moisés não vem chamado do céu, mas, por exemplo, vamos dizer que o sujeito tá ali, né? Elocubrando um monte de coisa. Não, eu vou aqui fazer tal coisa, não sei o quê, e vou estudar pra isso, e aí eu vou ser projeto, não sei o quê, e tem uma tia do sujeito ligando pra ele há 2 semanas que tá precisando de ajuda lá no mercadinho, na padaria, e o cara não quer ir porque ele tá com o negócio idealizado na cabeça. Não, porque eu tenho que estudar agora. Não, meu filho, vai lá trabalhar na padaria. Não, esse negócio... E faz ali, faz o negócio mais bem feito possível. Porque aí vai aparecer alguma coisa, vai te chamar pra ir pra outra coisa. Exato. Não sei o quê. A tua própria tia vai te indicar, quem sabe tu faz isso, não sei o quê. Dá ouvido pra essas pessoas que realmente querem o teu bem, realmente te oferecem as coisas, porque aí é isso aí, a vocação, não é a quereção. É vocação. Mas vai fazendo as coisas que aparecem. Vai tentando construir um negócio, quando tu vê, tu chega lá onde tu quer. É que assim, vocação o problema é a palavra. Vocação tem um sentido estrito. Deus te chamou ali. Sim. Sim. Não, esse tem um sentido estrito. E o sentido que o pessoal usa hoje em dia é figurado. A vocação é isso aí que tu falou. Quereção. É a coisa que tá... Não, mas falando de sentido, num bom sentido. É aquilo que tá no mundo material mesmo. É isso que vai ser a tua vocação, que tá na tua frente. Olha ao redor, exatamente. Estão ali os
Se tu não ouviu a voz de Deus... Não, mas eu acho que a minha vocação mesmo é ser jogador de hóquei aqui no Trópico. Exato. Isso, não, Nasceu vou no aqui Rio fazer de cidadania Janeiro. canadense, vou estudar francês, não sei o quê. Pô, cara, te junta ali com a gurizada ali do gasômetro ali, que eles jogam hockey de roller, cara. É bom, meu. Acho que dá pra pessoal Tu não voltar chega um lá pouco agora, mas daqui a pouco já é. pro básico, assim. Isso é um conflito que tem o jovem enfrenta isso aí, não adianta, cara. Fica ali idealizando umas coisas, a própria mídia faz ele idealizar, a família faz ele idealizar. A ilusão de que eu posso fazer o que eu quiser. O problema é que esse idealizar da palavra vocação é que ele fica esperando uma voz. Ainda que seja subconsciente, ele fica esperando isso aí. Não, vocês querem um relato de... Tá vindo voz, é de 20 segundos aqui sobre alguém que pegou e decidiu entrar pro seminário, falando de uma vocação clássica nesse sentido? Pessoal, e finalizamos com isso. O que aconteceu comigo foi isso. Eu entrei pro seminário com 33 anos, depois de ver várias coisas e ver que no fundo, eu não entrei pro seminário emocional. Meu Deus, agora eu quero ser... Hoje, cada vez quero mais ser padre, mas quando eu entrei, eu disse assim, cara, tem um monte de circunstâncias muito materiais na minha vida. É o que tá aqui na minha frente. Exatamente, que mostra que eu vou fazer Os amigos estão me enchendo o saco. de maneira muito boa isso aqui, vou amar melhor aqui, e amando melhor, fazendo bem o que eu já tenho aptidão para fazer e amando através disso, eu tenho muito mais chance de ser feliz, ajudar os outros, fico feliz porque ajudo os outros me ajudam a ser feliz porque eu estou ajudando eles, e assim vai indo. Então assim, ó, não foi aquela quereção, né? Foi porque realmente muito material. Claro, teve oração, teve diretor espiritual, tudo isso aí. Mas as partes materiais servem para todo mundo. Isso vocação. faz parte da exato. Um bate-bola pra terminar, Rodrigo. Sonho. Papa. Não. medo. Papa. Leão 14. Ser bispo, ser papa, isso é um medo. Muito bem, chegamos mais uma vez ao fim do podcast do Instituto Hugo de São Vítor, que tem o patrocínio de Escola Clássica e Sociedade Chesterton Brasil. Acessem as mídias sociais de Escola Clássica e Sociedade Chesterton Brasil, bem como do próprio Instituto Hugo de São Vítor. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!